Paz do Senhor. Bom, nós estamos estudando os credo da Igreja de Deus no Brasil. A Igreja de Deus no Brasil, ela possui 14 credos, ou seja, aquilo que nós acreditamos. E hoje nós veremos o credo de número 4, o que ele fala, o que ele trata. Bom, e a intenção de estudarmos a declaração de fé, o credo da Igreja de Deus, é justamente para que a gente possa conhecer um pouquinho daquilo que a Igreja acredita. Amém? Então vamos lá. O quarto credo, ele diz assim, é o artigo de número 4, e diz: cremos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que o arrependimento ele é ordenado por Deus a todos e necessário para perdão de pecados. São duas coisas, então, que nós temos que entender. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, e segundo, que é necessário que aquela pessoa, para que ela possa ser perdoada dos seus pecados, que ela se arrependa daquilo que ela fez. Bom, a gente está tratando aí dentro do comentário e a gente vai tratar agora sobre o artigo de número 4. A gente pega geralmente as palavras-chave aí e discorre sobre elas. O primeiro é o pecado. Bom, o que seria o pecado? O pecado, ele é uma transgressão, ou o pecado ele consiste de atos de transgressão e impureza de natureza. O pecado em si ele é uma violação da natureza moral de Deus. Os atos de transgressão, ou pecados, ocorrem quando nós não obedecemos aos mandamentos de Deus. Se a gente pudesse aí retratar os 10 mandamentos, né? Iniciando com o mandamento de número 1, amarás a Deus sobre todas as coisas, né? Então, assim por diante, sobre não obedecer aos mandamentos de Deus. O pecado em si, ele é manifestado. Então, quando eu digo isso, quer dizer que ele é de aparência externas, em atos, e externos de desobediência. E ele pode ser também secreto. E quando eu digo secreto, é dizer que ele é de natureza interna, levando a cabo com atitudes impuras da mente, vontade e coração. Então, o pecado ele é se manifestado de uma forma externa e de uma forma também secreta. Bom, a impureza da natureza, ela é a profanação que procede à transgressão. Seria a dureza contra Deus e corrupção da mente, coração e vontade. Isso também é uma violação da glória de Deus, é uma afronta contra Deus. Bom, a segunda palavra, já que nós pegamos a primeira pecado, vamos discorrer um pouquinho sobre a glória de Deus. Então, o termo glória de Deus se refere à infinita superioridade de Deus sobre todas as criaturas e sobre tudo que existe na face da terra e do universo. Refere-se à majestade de Deus, porque ele é mais alto do que céus. Antes do céu existirem, Deus já existia, ele é. Então, o Criador de todo e o juiz a quem todos virão e em que todas as coisas encontram seu significado. Então, a glória de Deus também consiste da excelência da sua natureza moral. Então, ele é absoluto e infinitamente perfeito em retidão, santidade e também em amor. Bom, outra palavra que nós precisamos ver, quando a gente trata do artigo número 4, é a palavra arrependimento. E o termo arrependimento, ele se refere a uma mudança de mente, que no grego quer dizer metanoia, e também uma mudança não só na mente, mas no coração, durante o qual o indivíduo se lamenta
e despreza o modo de vida que ele vive, um modo de vida pecaminoso, denunciando sua natureza carnal. Então, ele se volta de uma vida de desobediência, agora, a uma vida de obediência em busca de santidade de vida. Bom, vejamos, então, uma explicação para esse artigo de número 4, que diz: cremos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que o arrependimento ele é ordenado por Deus a todos e necessário para perdão de pecado, porque sem o arrependimento não há como haver o perdão de pecados. Então, a explicação seria: o padrão divino da santidade infinita, ele tem sido violado na natureza, palavras e atos de toda a humanidade. Cristo, ele é e foi a única exceção. Tanto os judeus, a nação do pacto abrâmico, como os gentios, que nós nos enquadramos, as nações que não têm pacto, estão debaixo do pecado. Se você pegar o livro de Romanos, você vai entender do que eu estou falando, porque Romanos trata muito bem disso, sobre a questão dos judeus e sobre a questão dos gentios. Então, o arrependimento, que quer dizer o dom da graça de Deus, administrado pela palavra e o Espírito de Deus, ele é uma mudança de mente, de coração e amizade. Então, nessa mudança, Deus capacita o penitente para que se volte do pecado para a obediência irrestrita a Deus. Não há perdão para aqueles que permanecem sem perdão e continuam na prática do pecado. Portanto, meus irmãos, o arrependimento é necessário para o perdão dos pecados, porque se não houver arrependimento, não tem como haver perdão de pecados. Qual seria a base bíblica? Geralmente a gente tem pegado aqui 2 versículos para poder formar uma base bíblica para esse artigo de número 4 ou credo de número 4. Bom, um deles que faz parte até do credo é Romanos 3:23. Então, é muito fácil você decorar esse, porque quando a gente pega aqui qual que é a base bíblica para o artigo de número 4, que trata sobre que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23, porque todos pecaram, eles estão destituídos ou carecem da glória de Deus. E nós podemos pegar também o livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, onde Pedro, então, lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados. Então, aqui a palavra-chave é arrependei-vos, para que possam ser perdoados os seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Bom, então nós tratamos nessa aula do artigo de número 4. Na próxima, nós estaremos abordando o artigo de número 5. Foi um grande prazer estar com vocês e que Deus nos dê uma nova oportunidade de podermos discorrer um pouquinho sobre aquilo que a Igreja de Deus acredita. Fiquem com Deus, um forte abraço e que Deus nos permita